lição 2 dá continuidade aí. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu não tenho medo de perguntas, como diz o pastor Gerson, eu tenho medo de respostas, de responder. E outra coisa, irmão, eu não tenho medo de um grupo que falando, faz perguntas, não tenho medo. Tenho medo de um grupo que é silencioso, porque a tendência dos silenciosos é usar mais o raciocínio do que a fala. E dos falantes não. Eles falam às vezes pelo cotovelo, Não tenho medo daqueles que ficam em silêncio. São aqueles que raciocinam mais e acabam filosofando, pensando mais aí as questões. Então não há nenhuma dúvida, um questionamento, uma emenda positiva. Pode falar. E quando você não sabe, então você não sabe muito bem. Depois de conhecer a verdade por liberdade. Se você não conhece, você não desfruta as bênçãos que está aí. Se é que uma verdade, na palavra do pastor Wilson, nem todo mundo ou nem todos sabe tudo, não é? Quando o homem diz que já sabe tudo, irmãos, ele ultrapassou o saber. O filósofo Aristóteles, eu acho que deve ser ele, quando perguntaram para ele: senhor mestre, já sabe de tudo? Ele falou: sei de tudo e ao mesmo tempo não sei. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que até onde eu estudei, eu sei. Tem muita coisa ainda para ser estudado, para ser conhecido, A Bíblia, ela não é um rio, um manancial. Não, a Bíblia é um oceano infindável. Tem muita coisa para nós aprendermos. E há 3 maneiras de aprender a Bíblia. Primeiro, pesquisando. Segundo, aprendendo através do ouvir. Terceiro, através de esclarecimento. Todo pregador, todo ensinador, ele tem que, no mínimo, ter essas 3 bênçãos no ministério dele. Todo mundo que quer falar na frente, quer pregar, quer ser um transmissor da palavra de Deus, um instrumento a serviço de Deus, na exposição da sua palavra, ele deve ter essas 3 bênçãos com ele. Ele tem que se esforçar para ter essas 3 bênçãos. Quais são? Primeiro, a bênção da inspiração. Segundo, a bênção da revelação. Terceiro, a bênção da iluminação. Vou explicar uma a uma. Revelação. A palavra revelação é apocalipsos, que quer dizer tirar o véu. É quando Deus tira o que está, ofuscando a revelação da palavra dele. A palavra dele já é revelada no sentido canônico. Como no sentido canônico? São quantos livros? 39 no Antigo e 27 no Novo, que é igual 66, 66. Já foi revelado de Deus para mais ou menos 20 homens, dentre eles profetas, reis, pescadores e assim por diante, certo? Mas existe agora a revelação no sentido de esclarecimento, quando o Espírito Santo esclarece um texto bíblico. Estou falando de revelação. São quantas bênçãos? Que tem que ter um homem, uma mulher de Deus que ministra a palavra? 3. E essas bênçãos, elas não vêm através da teologia, ela vem através do joelhinho no chão, do jejum, pedindo, batendo na porta, e Deus vai conceder. Então, estou falando de revelação. Então, a revelação, ela descortina todo o escrito bíblico e nos informa a palavra de uma maneira mais fácil. Revelação. Segundo, iluminação. O que vem a ser iluminação? É lançar luz de dentro para fora. É uma iluminação que o Espírito Santo concede ao transmissor da sua palavra, que vai lançar luz nos ouvintes. E depois, inspiração. É lançar luz de fora para dentro, é inspirar.
Então, todos que ministram a palavra têm que buscar a Deus, estar na dimensão do Espírito para receber essas 3 bênçãos. Okay? Não tem lá o pregador que às vezes você ouve uma mensagem, meu Deus, sai abismado, boca aberta, que como que esse homem, essas 3 bênçãos no ministério do homem e da mulher de Deus que ministra a palavra: iluminação, revelação e inspiração. Okay? Para as coisas saírem do ambiente natural e adentrarem a esfera sobrenatural. É claro que não é sempre, irmãos, não é sempre que a gente desenvolve, né, sempre nesse patamar de aumentar. Não é sempre. Tem dia que parece que a gente vai transmitir uma palavra, pregar uma palavra, parece que não sai. Né? Tem dia que a gente sai surpreso, né, do culto. Povo, meu Deus, o que aconteceu? Então, através dessas 3 bênçãos aí. Vamos lá então, na lição 2, dando continuidade aqui a essa primeira etapa, que é sobre a cristologia, né? Aqui nós vamos abranger já a questão, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Embaixo, os estados e os ofícios de Jesus Cristo. Quantos ofícios Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele desenvolveu? Quantos? Como Jesus, ele tinha que estar acima de qualquer homem que foi ungido com o Espírito Santo, ele tinha que estar acima, porque o seu nível de impecabilidade era perfeito, ele não tinha pecado. Então ele tinha que estar acima. Já não bastava ele ser o santo de Deus, ou seja, sem pecado, né? Agora, unindo o Espírito Santo no ministério, na pessoa dele, vocês já imaginaram? Jesus ia ser um instrumento perfeito da obra e da vontade de Deus. Enquanto nós, homens que, através dos nossos pais, herdamos o pecado, Romanos 1:23, todos pecaram, e esse pecado passou de Eva para nós temos essas bênçãos que eu falei agora, né? O Espírito Santo nos impulsionando a ser usados por Deus, segundo o preço que nós pagamos, né? Mas com Jesus foi diferente. A unção do Espírito na vida de Jesus, e agora o ministério de Jesus sendo exercido. O que Jesus fez em 3 anos e meio, nós não fazemos nem em 10. O que ele fez, irmãos, obra extraordinária. Só que ele se preparou. Quantos anos ele ficou isento da história? Aparece com 8 dias, aparece com 13 anos e depois some mais uma vez. Se preparando. Quando ele assume o seu ministério, ele já estava super preparado. Quem lembra o primeiro milagre de Jesus aqui? Transformou água em vinho. Isso fala o porquê Jesus veio e o que ele faria para o homem pecador, para o homem caído, para o homem que estava em débito lá, da conta de Adão e Eva. Por que ele veio? Para resgatar aquilo que se havia perdido, mas não só no sentido dos judeus, não, já estava no plano dos decretos divinos que todos, todos os judeus e os não judeus seriam salvos. Então, quando Jesus chega ali nas bodas de Caná, em João 2, está registrado isso, ele vai transformar a água em vinho. Veja só, isso representa a transformação que Jesus faria. Eu estou usando o verbo fazer no passado aqui, porque é dos tempos bíblicos, mas ele continua fazendo hoje, transformando homens e mulheres. Daí o porquê do livro da vida está lá, que é onde está o nome dos ex o quê? Pecadores, ex-traficantes, ex-feiticeiros. É o livro da vida, justamente por essa transformação. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, numa representação direta, numa figura direta, a nossa vida, a nossa natureza, que agora estava em pecado, pendente ao pecado, ela é transformada. A água, ela não tem cheiro,
não tem sabor, insípida, e não tem cor, incolor. O vinho tem cheiro, tem sabor e tem cor. Hoje nós temos o perfume de Cristo e, espiritualmente falando, o sangue de Jesus, né, que é o que nos perdoa, não só de um, mas de todos os pecados, está sobre as nossas vidas. Quando a Bíblia diz que nós somos propriedade de Deus, povo adquirido, tem uma marca. É invisível aos olhos humanos, mas no mundo espiritual, quando um crente está passando na rua e o diabo vai tramar contra ele, e ele olha, não, esse tem a marca. Esse tem a marca. A marca lá nos umbrais da casa lá, é a marca aqui do corpo físico. O André é a propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho um dono, que se chama o Deus Trino e Uno. Então, quando Jesus vem, ele já começa já a mostrar, olha, eu estou transformando a água em vinho, representando a mudança que ele faria na vida de todos aqueles que crescem e se entregassem aos seus cuidados. E ele tem transformado, irmão. Um dia, se tiver a oportunidade, eu vou contar o meu testemunho. Por 2 vezes, irmão, por 2 vezes. Uma, eu escapei da morte. Outra, era para me ficar sem voz. O doutor falou assim para minha mãe, ele vai ficar mudo, ele perdeu a voz. Milagre que Deus operou na minha vida, porque Deus, ele age no presente, porque ele está vendo o futuro. E cabe a nós, homens limitados, sujeitos ao tempo, às leis do tempo, orar assim: Senhor, se tu estás enxergando através da tua onisciência, da tua ótica, que enxerga todas as coisas, um erro que eu vou cometer lá no futuro, me ajuda, Senhor. Impede, Senhor, a minha vida é tua, que eu venha errar. Porque Deus está vendo o futuro. Está vendo o futuro. E era para mim ficar sem voz. Mas Deus estava vendo, sabe o quê? Agora aqui eu falando. Ele ia precisar da minha voz, como ele precisa da sua, dos seus sentidos, sejam espirituais, sejam físicos. Então, os ofícios de Jesus aqui, vamos lá? 3. Foram 3? Vamos lá, quem pode ajudar aqui? Qual é o primeiro ofício? Eu vou começar com o primeiro, profeta. Quem mais me ajuda aí? Vou pedir para o nosso irmão Nilo aquela água. Profeta, que mais? Ofício, irmãos, ofício. Vou citar o segundo aqui, sacerdote. O pastor Nilson falou que são 3, falta um. Profeta, sacerdote, ele exerceu, irmãos, o ofício é aquilo que se exerce. Ele está dentro, mas não entra como ofício, mestre é dom. Sacerdote, profeta, sacerdote e rei. Tem mais um, é 4. É 4. Pastor Nilson citou corretamente aqui. Mas é 4. Mas normalmente, quando nós utilizamos a questão do ofício de Jesus, nós não comentamos esse 4. Nós comentamos, falamos de Jesus, rei, Jesus, sacerdote, sumo, na verdade, né? E Jesus como profeta. O que ele fez lá quando ele ensinou 12 homens lá? Ele os fez apóstolos. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Então Jesus, como fundador da escola apostólica, o treinamento dos 12, né? É claro que vale observar aqui, abrir um parênteses aqui, que só foram 15 apóstolos, 15 como ofício. Aí não me pergunte agora, mas irmão, pode apóstolo hoje, nos dias atuais? Não me pergunte isso que eu não vou responder. Cada um fica para si, tá? Mas na Bíblia, 15, quantos? 15. Vamos lá então? Os 12, depois o traidor sai, entra Matias. Quantos? 13.
13, né? Quem é o 14º? Paulo, 15º. Jesus, irmãos. Jesus. Ele é o fundador da escola apostólica. Ele é o que fundou a escola apostólica e o que treinou. Agora, observando mais uma questão, estou com parênteses abertos aqui ainda no comentário. Paulo não tinha direito de ser apóstolo. Por quê? A palavra apóstolo vem de duas palavras aí, uma preposição e uma palavra grega, apó e estelos. Apó, os ou aqueles enviados. Então, Paulo não tinha o direito de ser apóstolo, tanto é que nas suas cartas ele defende o seu apostolado, né? Eu fui chamado apóstolo o quê? Tardio, que foi posterior. Quando Paulo foi feito apóstolo dos gentios, né, Jesus já não estava mais na terra. Então, para ser apóstolo, tinha que o quê? Andar com Jesus, ouvir Jesus, tocar em Jesus. Era uma regra da escola apostólica. Mas Paulo falou assim: eu sou apóstolo abortivo, ou seja, que veio prematuro. Mas quem que chamou Paulo? Diferentemente do chamado dos outros anteriores, eles foram chamados por Jesus, homem. E o ministério apostolado de Paulo foi dado pelo Jesus, Deus. Lá no caminho de Damasco, está lá em Atos, capítulo de número 9. Então, seria explicado que hoje não tem apóstolo. São 15, né? Já falei aqui. Então, mas que esse não tem. Agora, a palavra apóstolo, você pode me questionar, ela está em Apocalipse, ela está nas cartas. Faz um teste, João manda assim, João apóstolo, faz um teste para ver se eles são apóstolos de Cristo. Sabe o que era isso? Fazer um teste? Fazer perguntas referente ao Cristo quando esteve na terra. Eles não sabiam responder, porque o único apóstolo na época era João. Ele foi o último apóstolo e ele morreu de morte morrida. Não, ele morreu de morte natural. Ele morreu já com 90 e alguns anos lá, e as 3 últimas vezes que ele mencionou a palavra, sabe qual foi? Os historiadores dizem que ele estava deitado, né, e os discípulos em volta, e fizeram uma pergunta: mestre, e agora o que será de nós na sua ida para o Senhor? Sabe o que ele falou? Com muita dificuldade, segundo os historiadores: amai-vos uns. Por 3 vezes ele repetiu isso. Por isso que ele é chamado apóstolo do amor. Olha que interessante isso. Então, os ofícios de Jesus foram 4, tá? A gente está acostumado a ouvir que foram 3. O pastor Lívio citou corretamente aqui. Mas na verdade foram 4. Porque Jesus também é apóstolo, está na carta aos Hebreus aí, se não me falha a memória, no capítulo 4. Que ele é o apóstolo da nossa confissão, porque o mesmo se entregou a Deus como cheiro suave às suas narinas, ou seja, Deus aceitou o seu sacrifício. Mais embaixo aqui, irmãos, o estado de humilhação de Cristo. Irmãos, como diz o pastor Nilson, nós só desfruta quem sabe, e só se humilha, só se joga, só se lança aos pés de Jesus, porque a adoração a Jesus não começa de cima para baixo, ela começa pelos pés, né? Só desfruta a comunhão com Cristo quem conhece Ele. Quem conhece Ele. Não só conhece a história de Jesus, tem muitos que conhecem a história de Jesus. Agora vamos inverter isso? Tem muitos, em contrapartida, que conhecem o Jesus da história. Conhecer a história dele, qualquer um conhece. Conhece Jesus? Vai perguntar para o macumbeiro: conheço? É um que morreu na cruz aí. E diz que ele está vivo até hoje, ressuscitou. Conhece a história, ou parte dela.
Mas conhecer o Jesus da história já é outra questão. Vamos analisar uma questão aqui, já que nós estamos falando de prática aqui, do nosso cotidiano, da comunhão. A multidão que estava em volta de Jesus. Vamos reduzir desde o povão, o grau de intimidade aqui, o grau de intimidade. Para servir a Deus, para adorar a Deus, se requer um grau de intimidade. O povão se dividia mais ou menos assim: os curiosos, os que queriam ouvir um erro de Jesus e relatar para o sinédrio, né? Existiam aqueles que de fato queriam milagre, mas não queriam o dono e não é diferente hoje, irmão. É apresentado, é feita propaganda no evangelho e na televisão aí, né? Pelo homem do chapéu preto e alguns outros lá, né? Mais o milagre do que o dono do milagre, né? Aí, agora, esse grau de comunhão do povo passa para 70. Lucas capítulo 17 tem a missão 2, 70. Desses 70, olha só o grau de intimidade, vai descendo. Vem quantos? 12. Dos 70 vem 12. Vai descer mais ainda, olha o grau de intimidade. E esses 70, eles não inclinavam a cabeça no peito de Jesus. Você para quem estava muito próximo dele, né? Fala de intimidade. Dos 12, quantos? Pedro, Tiago e viram a natureza de Jesus em parte lá no Monte da Transfiguração. Intimidade. E Jesus falou: não contem a ninguém. O que vocês viram aqui, muitos queriam ver lá, muitos profetas, muitos reis, mas foi dado direito a vocês que são o quê? Pequenos. Às vezes Deus não revela para o grande, irmão, Deus revela para o pequeno, né? Em todos os sentidos aqui, até em humildade, né? Então, desses 3, quantos? Quem era esse? João. Olha só o grau de intimidade. Então, quando nós falamos aqui do estado de humilhação de Cristo, parece que João, não só nas suas cartas, ele vai usar o termo lá, a expressão, filhinhos, olha só que expressão maravilhosa. Ele está usando no diminutivo para destacar o quê? O amor imenso que ele tinha. Parece que João está visualizando Jesus por dentro, como eu falei na aula passada, né, que o Evangelho de João representa a águia e foi escrito para a igreja, no seu total aí, em todos os tempos. Mas parece que João está analisando algo na vida de Jesus que vai chamar a atenção de João, para que o ministério de João fosse um ministério tão abençoado. E eu abro parênteses mais uma vez aqui, hoje vai ser a aula só de abrir parênteses, para destacar por que João teve o privilégio de escrever o Apocalipse. Por quê? Por que ele ia suportar o tal sofrimento lá na ilha de Patmos e os outros não conseguiriam aguentar, suportar? Por quê? A Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, quem que está lá embaixo? Vocês lembram? Qual foi o discípulo que foi até o fim, inclusive, estava lá no pé da cruz junto com Jesus? João. A tradição diz que Tomé estava. E normalmente a gente ouve as pregações, né? Olha, não seja igual Tomé, aquele incrédulo. Eu vou explicar aqui por que Tomé, quais foram os motivos que Tomé não creu. Eu tenho estudo de 4 personagens: o que não viu, o que não creu, o que traiu e o que negou, né? E Tomé é o que não creu. Eu vou explicar daqui a pouco por que Tomé não creu. Teve motivo para Tomé não crer. Então, às vezes a pessoa fala lá, né? Olha, não seja igual Tomé, incrédulo. Nós vamos analisar por que ele não creu. Teve motivo. Então a história diz que Tomé também estava no pé da cruz. Mas a Bíblia vai dizer que era João. Aí Jesus olha para João: homem, cuide delas, cuide das mulheres. Ou seja, ele passou toda a responsabilidade
de dar sequência a essa obra. Por quê? Porque Jesus não é igual nós, igual o profeta Samuel, que olha por fora, olha a parte externa e já faz um julgamento premeditado, uma condenação já instantânea. Não, Jesus não é assim, irmãos. Jesus olha lá dentro, lá no pensamento, lá na mente. Jesus olha lá. E quando ele olha para João, ele vê que era um homem que tinha valor, né? Um homem que ia até o fim sem negar o seu nome. E por isso que ele deu a confiança a João de escrever o Apocalipse. Qual foi o outro apóstolo que queria escrever o Apocalipse? É grande briga, hein? Vamos tirar para o ímpar para ver quem vai escrever o Apocalipse, porque todo mundo queria. Era, né? Ter o nome lá, o autor é João. Pô, é privilégio. Vocês lembram? E até inclusive ele escreve o pequeno Apocalipse. Não é um livro, mas ele escreve o pequeno Apocalipse. O apóstolo Paulo. A mesma coisa que João viu, tudo que João viu lá no céu, Paulo também viu. João fala de uma cidade no capítulo 22. Paulo fala da mesma cidade em Filipenses 3. Paulo viu coisas inefáveis e ouviu coisas lá, e coisas que não assentou ao coração do homem. João também viu, tanto é que começou a chorar, caiu. Então foi a mesma revelação para ambos, né? Paulo fala do anticristo, João fala do anticristo, revelação apocalíptica, né? Só que agora foi dado a quem escrever? João. Por quê? Porque ele ficou até o fim. Olha só que coisa tremenda. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia lá, vamos utilizar a Bíblia um pouco aqui. Eu nem entrei na lição ainda, estou fazendo uma introdução rápida aqui. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Lá em João, no Evangelho de João, agora vou mexer com a mente de vocês agora. Capítulo 21. Versículo 20. Versículo 21 e versículo 22. Até o 23. João 21, versículo 20 a seguir. Quem achou pode fazer a leitura aí, alto Ao bom som. vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este, Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Olha o 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Versículo 24. Este é o discípulo que teve destas coisas. E às vezes, Escreveu. João não está falando do evangelho dele aqui. Porque o evangelho já está escrevendo. Ele está falando de outra escrita. E qual é? Do Apocalipse. Mas calma aí, agora eu vou mexer com a mente de vocês. Jesus falou assim, olha, Pedro perguntou, Pedrão, Senhor, aquele lá, que era João, apontando para João, o que vai ser dele? Jesus falou o quê? Respondeu o quê? O que importa a respeito dele? Se eu quero que ele fique vivo até que eu venha. Espera aí, Jesus morreu, ressuscitou, e ele voltou? Hã? E João está vivo ainda? Ah, meu, agora eu vou mexer com a mente de vocês. E agora, irmão? Nós estávamos no Apocalipse. E agora? Olha só, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me. E agora como é que fica? Jesus não veio ainda? Não, é que o tempo, muda o tempo, volta é outro. Vamos lá, irmão, vamos fazer a exegese aí. Mas ele falou que Jesus ia ficar vivo até que ele voltasse. Como é que fica agora?
João escreve seu evangelho depois da ressurreição de Jesus. Tá? Vamos ver como Jesus ele cumpre a promessa ao pé da letra, como ele voltou para João, João ainda estando vivo. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1. Alguém leia aí a partir do versículo 13. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. No meio dele estava um ser parecido com um homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Pode ler, pode continuar. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Pode continuar. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha, e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Tá bom, obrigado. Voltou ou não voltou para João? E aonde que foi esse encontro? Em Patmos. Veja o versículo 12, olha como é esclarecedor aqui, ó. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, o que ele está dizendo aqui? Ele não viu? Viu, ele visualizou, ele viu um semelhante, está aqui bem claro aqui, ao Filho do Homem. E ele sabia quem era esse Filho do Homem, João, que era Jesus. Voltou ou não voltou? Ah, mas espera aí, irmão André, voltar no sentido do arrebatamento da igreja? Não. Existem duas questões para a volta de Jesus, para ele voltar. As voltas de Jesus individuais e a volta de Jesus para agora o coletivo, que é o arrebatamento da igreja. Quer que eu prove na Bíblia outra volta de Jesus aqui? Para outra pessoa, diferente de João? Eu falei agora o nome da pessoa aqui. Está lá em Atos capítulo 9. Quem que se encontrou com Jesus lá? Jesus não voltou para falar com Paulo? Então é preciso identificar a volta de Jesus no sentido individual e a volta de Jesus no sentido agora do arrebatamento da igreja. Ele voltou ou não voltou? Isso aqui foi imaginário de João ou não? Está dizendo bem claro, e virei-me para ver quem falava comigo. Então se falava, João estava ouvindo. E quando ouvi, inclusive aqui eu defendo o ponto de vista aqui, que João morreu. João morreu, literalmente. Quando ele viu aquele ser, a palavra como morto ali, ela não tira aí, tá? a questão aqui em apreço. Porque quando João diz ali, aqui no mesmo capítulo, estive eu na ilha chamada Patmos e fui arrebatado em espírito. O que é arrebatamento de espírito? A palavra arrebatamento ou arrebatar vem da palavra arpazo, palavra grega, que quer dizer arrancar com força e lançar de um ambiente para outro. Veja só que no capítulo 5 de Apocalipse, João, ele ouve uma voz, e essa voz está vindo do céu, e esse ser fala assim: sobe para cá. Está lá no capítulo 5. Que eu hei de te mostrar aquilo que irá acontecer. Então João estava na terra, essa voz vem do céu e fala: sobe para cá. E a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o quê? Não entram no reino dos céus. Então João, por isso que nós, para entrarmos no céu através do arrebatamento, no dia do arrebatamento, não vai ser com esse corpício aqui não. Não vai ser com esse corpício aí não. Paulo em 1 Coríntios 15 diz que o quê? No momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é morto, isso aqui é mortal. Isso aqui é mortal. A alma humana não morre. Mortal é a carne. O que dorme, na verdade, não é a alma e o espírito, mas é o corpo físico lá na sepultura. Porque Tiago escreve que, lá no capítulo 4, que corpo físico, biologia, sem a alma é morto.
Se saiu o meu espírito agora aqui, a minha alma, esse corpite aqui, bonitão aqui, né? Sarado, ele tomba aqui do lado. Fica gelado. Vai para a sepultura. Né? Então, quando João recebe a revelação do Apocalipse, ele tem que morrer, irmão. Aí um camarada me questionou, mas irmão André, a palavra tenatos não está aqui nesse contexto. A palavra tenatos quer dizer morte, separação, é quando as partes espirituais saem da parte material, do corpo. Que na verdade esse corpo aqui, na Bíblia, na linguagem figurada, ele é tido como casa, templo, bainha da alma, ou seja, é o que abriga aquele sopro que Deus colocou no boneco. Né? Aí, só que eu questiono pelo seguinte: se João foi lá no céu, esteve no céu, ele tinha que o quê? Em carne ele não podia ir, porque quando Elias foi arrebatado ao céu, né, ele passou por uma transformação, o corpo dele, que ele não entrou em carne no céu, Elias. Não pode, não tem como. É chamado soma pneumaticus. A palavra soma, corpo, pneumaticus, espiritual. Sabe que corpo que é esse? É aquele corpo que Jesus ressuscitou, que atravessava paredes, não está mais sujeito às leis da gravidade, às leis do corpo, da biologia humana. É aquele mesmo corpo que Adão e Eva tinham antes de pecar. Esse é o corpo que nós vamos receber. Então, quando soar a trombeta, nós que estivermos vivos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos. Né? Vamos voltar aqui na lição? Estou fugindo um pouco aqui. Então João, para ir lá, ele teve que morrer. É como se a alma dele fosse arrancada do corpo e fosse lançada, transferida para o mundo transcendental, né? Para ele poder escrever o que ele viu lá. É claro que era impossível ele escrever o que ele viu lá, como estava lá. Então ele usou o quê? Parábola, que quer dizer um recurso didático para explicar as coisas, usando as coisas terrenas. O que ele viu lá? Eu vi rua como de ouro. Mas será que foi ouro que ele viu lá? Será que foi ouro, metal precioso aqui da terra? Não foi, irmãos. Foi algo muito esplendoroso, espetacular, muito mais do que o ouro terreno aqui. Ele só usou o ouro para explicar o quê? O que tem lá, para que nós, na nossa mente humana, entendêssemos. Então o que ele viu lá, o ouro vale aqui na terra ou não? Meu Deus, vamos esconder, né, irmão? Esconde o ouro aí, tá demais o negócio. Então, o ouro vale aqui na terra? Então o que ele quis dizer que tem lá em cima é valioso como tem aqui também na terra, e é para nós. Estão entendendo? Pode comentar. Então, com relação que a cidade vai descer também, não é cidade física. A Nova Jerusalém vai descer. Se é físico, se não é? Aí também Isso já é mais Apocalipse, né? Acho que, qual que é o... Vamos olhar lá na nossa listinha lá. Eu tenho que cativar vocês, não preciso ficar aqui até o final. Vamos lá, Cristologia, nós estamos cumprindo o tempo, certo? É o 6º livro. Nós vamos falar, eu vou levar vocês, nós vamos numa viagem aí, como se nós fosse aí os ETs, né, em nave espacial. Nós vamos viajar bastante. É claro que viajar com base bíblica. Viagem sem base bíblica, para mim, é só pretexto, né? Então tem que ter base. Agora, o que o pastor perguntou aqui é de se analisar. É real a cidade, não é? É símbolo, é figura? Porque o único livro da Bíblia, né, Ezequiel e Apocalipse. Mas para mim o livro mais difícil de interpretar é o livro de Ezequiel. Não é Apocalipse, não. Que as 3 linguagens bíblicas, né, no sentido agora espiritual, elas se encontram: simbólica, figurada e literal. Como identificar agora se é literal, se é simbólica ou se é figurada? Como identificar? Nessa linguagem, nessa dimensão que João coloca. Então é complexo.
Nós vamos deixar para comentar isso aí lá, porque senão eu vou deixar pela metade aqui, né? Se eu começar, eu vou deixar pela metade, porque o tempo não vai, tá, pastor Luiz? Então vamos lá, o estado de humilhação de Jesus aqui. Irmãos, Jesus desceu tanto, que de seu trono, de sua coroa, de sua majestade, né? Ele desceu tanto que entrou no ventre de uma mulher chamada Maria. Olha só o estado de um ser divino vir aqui nesse planeta, encarnar-se, né, num corpo humano e passar por tudo que ele passou. Jesus trabalhava, irmão, Jesus não era vagabundo, não. A mão dele era cheia, segundo os historiadores, né, era cheia de bolhas. As mãos de Jesus, as mãos que curavam. Por que as bolhas? Porque o trabalho da carpintaria, né, ele soltava o quê? Ferpas. E algumas madeiras, como o carvalho, por exemplo, são madeiras que são classificadas venenosas. Por quê? Porque ela tem uma secreção no seu caule, que quando entra uma ferpa, às vezes você não coloca uma ferpa na mão e começa a queimar, arder, as árvores têm um certo veneno, certo grau de veneno, né? Isso é a botânica que ensina. Então Jesus, ele tinha marcas na sua mão. Então ele desceu tanto, né, que começou a habitar aqui no mundo dos mortais, dos pecadores. E ele veio para isso, nessa humilhação, nesse estado dele descer a esse ponto de se encarnar um corpo humano, foi para morrer em nosso lugar. Que horas são agora? 20 para 9. 20 para as 9? Tá, dá tempo ainda de entrar em alguma coisa aqui. Então, lá na página, abram lá na página. Eu estou aqui na página. Para não se perder lá, vamos se localizar aqui. Os ofícios, página 31, né? Estado de humilhação de Jesus. Vamos tentar aqui pensar alguma coisa sobre isso, né? Qual foi o início desse estado de humilhação e ao mesmo tempo de sofrimento de Jesus? Alguém lembra? Qual foi o início? Quando iniciou? Que ele chegou ao ponto de falar com o Pai em oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Cálice aqui no sentido amargoso. Era a morte que ele ia morrer. E ele sabia disso. Vocês sabiam que Jesus foi o único homem da história que sabia quando ele ia morrer? E de que forma e de que sofrimento ele morreria? Vocês já imaginaram isso, irmãos? Vocês já imaginaram? Então... pastor, é que não estou lembrando que foi o apóstolo que falou assim, mestre, para onde o senhor for, eu irei. Ele falou assim, para onde eu vou, você não vai querer ir. Jamais, né? Não poderão beber esse cálice. Alguém veja lá, por gentileza, Isaías capítulo 53. Já estava escrito, irmãos, o início do tormento do Filho de Deus e de que forma ele morreria. Isaías 53 é chamado profeta messiânico, né? 53. Versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo número 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Agora eu vou tentar levar vocês agora até o momento lá que Jesus iniciou o seu tormento, depois de 33 anos e meio, só fazendo bem, só pregando as boas novas, só curando os enfermos, só libertando os endemoniados. Agora eu vou mostrar para vocês o que foi o início com base nesse texto aqui.
Grave a palavra oprimido e moído. A palavra opressão aqui quer dizer colocar um peso sobre. Colocar um peso sobre. É colocar mais ou menos que como se fosse um tijolo em cima de um sapo, de um filhote de sapo. Então pressão é isso, é comprimir, é apertar. A palavra oprimir, opressão, aquilo que está externo fazendo pressão, tá? Então isso aqui começou quando? Lá no Getsemane. Ele ministra a ceia pascual, ele ministra a ceia chamada, agora que nós todos os meses participamos, ceia do Senhor, né? Ele sai para um jardim, quando? Que dia? Da quinta-feira, depois das 18 horas. Ele ministra a ceia, e já no início da noite da sexta-feira, tá? Das 19 em diante, aí, segundo os comentaristas, eles vão para um jardim chamado Getsemane, e ali Jesus se agacha para orar, para falar com o Pai. Aí a Bíblia diz, e quem registrou esse fato foi só um dos evangelistas. Se você for em Mateus, não está registrado. Se você for lá em Marcos, não está. Se você for em João, também você não vai encontrar. O único evangelista que registrou esse fato aqui foi só Lucas. Porque ele era o que, Lucas? Médico. Ele entendia da medicina. E quando ele analisa os fatos, né, nós comentamos aqui, ele vai pegar lá as testemunhas oculares que estavam lá. Aí vão registrar assim, olha, aconteceu um evento com ele. E Lucas vai escrever. Lá no capítulo 22 e versículo 44. Alguém veja lá. Lucas 22 e 44. Olha o que ele vai registrar aí, o Lucas. O médico, né, o doutor Lucas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Veja lá, leia lá. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E disse ao Senhor, era como gotas de sangue que caíram. O único registro que caíram gotas de sangue, saíram gotas de sangue de Jesus, é só aqui em Lucas. Você não vai encontrar em outro evangelho não, é só aqui. Porque Lucas sabia o que era isso. A pessoa derrubar gotas de sangue. Né? Então, quando a Bíblia diz aqui que ele foi, no versículo 5 de Isaías 53, tinha que se cumprir isso aqui. Que ele foi o que? Moído. Antes ele passou por uma opressão e depois ele foi moído. Alguém lembra aqui do nome Getsemane, que quer dizer o nome do jardim? Lugar da prensa da azeitona. Era onde ali eles extraíam o óleo ali de oliva, da azeitona, e era um comércio ali, era um lugar de comércio, o jardim, onde se vendia o azeite mais puro. Então, só que nesse dia não foi prensada a azeitona, porque era prensada em duas pedras, né, e numa placa, e aí se extraiu o azeite. Não, nesse dia aqui, nessa sexta-feira tenebrosa aqui, não foi moída azeitona nenhuma. Quem que foi moído nesse dia? As mãos de Deus, a ira de Deus sobre o pecado, protestando contra o pecado do homem. Em seu filho foi tanta que moeu. Teve um homem também que foi moído por Deus, representando já Jesus no Getsemane. Vocês lembram quem foi? Davi, lá no Salmo 32. Quando a tua mão, ó Senhor, pesava sobre mim todas as noites, quando ele não confessou o pecado dele. Lá com Betseba, matando Urias, o marido de Betseba. A Bíblia diz no Salmo 32 que as mãos de Deus faziam pressão, comprimiam Davi, que até seus ossos parece que iam trincar. Isso aqui já era uma profecia de Jesus lá no jardim de Getsemane, quando as mãos do Pai estavam sobre o Filho, sobre Jesus, e ele foi moído de tal forma, irmãos, e começou a sair sangue. Então Lucas vai registrar isso porque era médico. A medicina vai chamar esse evento aqui, esse processo aqui, de hematidrose. O que é hematidrose? O nosso corpo, no seu tecido, na sua pele, ele tem vasos sanguíneos, microscópicos, milhões e milhões de vasos sanguíneos. E ao lado dos vasos sanguíneos, por sua vez, vai ter lá as glândulas sudoríparas, que é por onde o organismo espelha o quê? O suor.
Às vezes começa a suar, é através dessas glândulas, que também são minúsculas aos olhos, não dá para ver a olho nu. Então, quando Jesus está passando por essa opressão, as mãos do Pai estão sobre ele, aí os vasos sanguíneos, a pressão era tanta, irmãos, né? Por isso que tem hoje a chamada doença psicossomática, que é doenças psico-alma, e somática vem de soma, corpo. É doenças que nascem lá na alma, pessoas que não liberam perdão e assim por diante, né? Que acaba passando para a parte mais frágil da tricotomia humana, que é o corpo. Você pensa que várias doenças que tem aí de câncer aí, de alimento, também mas chegou aí a conclusão, né, os especialistas, que tem um tipo de câncer que ele faz um buraco aqui nessa parte do meio aqui, certinha do corpo, da largura da boca de uma lata de leite. Ele faz um buraco aqui assim, no estado terminal. Aí os médicos, quando vê a pessoa no estado terminal, naquelas condições, eles já vão logo saber que a pessoa não liberou perdão. Sabiam disso? Pesquisa lá que você vai ver. Pesquisa. Pessoas que não liberam perdão, qual é o tipo de câncer, vocês vão ver o diâmetro de uma lata de leite. Aí o médico já olha e fala, isso aí eu já sei. Aí ele chama os parentes, né, da família, e fala assim, ó, tem alguma rixa com essa pessoa aí, na família? Tem. Ela não fala lá com o pai, com o irmão faz tempo, deu uma briga feia, e ela hoje tem raiva de morte do irmão. Gerou aquilo ali, irmãos. Pessoa que não consegue se amar e amar o próximo e perdoar o próximo. Não consegue se perdoar e perdoar o próximo. Sabiam disso? Então, quando Jesus está ali, que começa a suar ali sangue, não é sangue, irmãos, puro. É uma mistura de sangue com suor, hematidrose. Isso aconteceu só com Jesus e com outros homens na história. Aconteceu muito, sabe quando? Na época que os Estados Unidos inventou a tal da cadeira elétrica. Agora é injeção letal, né? Mais rápido, né? Então, na época era a cadeira elétrica. Quando o camarada estava na fila da cadeira elétrica lá, a história diz que esses homens ficavam encarcerados aguardando o dia. E nesse tempo que eles ficavam encarcerados, eles perdiam mais da metade do peso normal quando eles iam para lá. Então, quer dizer, quando eles estavam a caminho do corredor da cadeira elétrica, aí eles começavam a ser contraídos de um temor que eles não sabiam explicar. E começavam o quê? Suar o quê? Sangue misturado com suor. Expelir sangue misturado com suor. Os homens lá da cadeira elétrica. Foi casos que foram registrados. Então, por Jesus não foi diferente. A pressão era tanta que acabou passando para onde? Para o corpo físico. Ele começou a derramar gotas de sangue misturada com suor. Quando falaram isso aí para Lucas já logo foi hematidrose. É claro que na época não tinha, né, essa palavra e não sabia se que é isso. Mas o que ele registra ali é esse evento aí, esse fato da medicina. Jesus começou a expelir sangue. Isso foi só o começo, irmãos. Só o começo, tá, do tormento dele. Aí a Bíblia diz que ele se levantou, e quando ele chegou lá naqueles companheiros dele, que estavam já há algum tempo com ele, né, estavam o quê? Dormindo. Acho que é dura coisa para Jesus, né, irmão? Quando ele chega assim, nós estamos dormindo. Como eu quero usar, como eu quero fazer através da vida dele, da vida dela. E ela está dormindo. Em que sentido, irmãos? Espiritual. Espiritual. Quando ele chegou, estavam dormindo. Ele acordou aqueles companheiros dele ali, falou, vamos que o tentador está vindo. Estava chegando o momento de Jesus. Agora pense, irmãos, que noite agonizante foi aquela, né? E esse evento da hematidrose foi só o começo. Depois, na sequência, nós vamos parar para o intervalo, e depois do intervalo eu continuo. Eu vou até o final lá, até quando Jesus foi crucificado. Então a gente para agora, vamos para o intervalo, e depois a gente vai até as 22, falando do restante. Vamos retornar então, irmão, para nós irmos até as 22 agora. Eu comentei aqui sobre um personagem, dos 4, né? O que não viu, o que traiu, o que negou e o que não
creu. O que não viu foi Herodes. Pediu para ver a criança e queria matar, né? E foi negado isso a ele não viu. Segundo, que negou Pedro, o que traiu Judas, e o que não creu, Tomé, né? Ele teve que tocar em Jesus. Olha, toca aqui do lado, a cicatriz da lança. Toca aqui, não aqui na mão, aqui. Tava os furos ali, a cicatriz, os pregos, para ele poder crer, ok? Aí a Bíblia vai dizer assim: bem-aventurados sois vós, nós, que não viram e creram. Nós somos mais bem-aventurados que o povo lá no deserto, que viram aquela coluna de fogo lá à noite, aquela nuvem fazendo sombra pela manhã, viram todos aqueles milagres, o mar vermelho se abrindo. Nós somos mais bem-aventurados que eles, porque nós não vimos e cremos. Então a fé é isso, é você acreditar naquilo que você não, mas ter a certeza que você está vendo, mesmo não vendo. Isso é fé. E eles não, se não vissem nada. Tanto é que Moisés, fazendo um paralelo aqui entre o povo lá que viu e nós que não vemos, tanto é que Moisés sobe, fica 40 dias e 40 noites, ali é um jejum sobrenatural, viu? Não vai querer jejuar 40 dias e 40 noites, foi um jejum sobrenatural. Só 3 pessoas jejuaram dessa maneira sobrenatural, pela capacitação do poder de Deus: Moisés, Elias e Jesus. Ninguém mais. Passado de uma semana, os vinhos já começam a entrar em parafuso pela carência da água, né? E fazer Então, fazendo esse paralelo, estava 40 dias Moisés lá, recebendo os 10 mandamentos, revelação divina e tudo mais. O povo já achou falta do quê? De algo que pudesse ver, tocar. Já sentiu falta já daquilo que podia ser visto. Não conseguiam ficar sem ver alguma coisa. Não viviam da fé invisível, como nós vivemos. Aí mandaram fazer o que lá? Tinha tudo aí, pingente, ouro, não sei o que. Vamos fazer um bezerro de ouro. Teriam que ver para crer. Isso traz uma alteração aí, irmãos, né? Negativa no sentido da fé. Não precisa de ver, basta crer. No invisível, o vento, ele sopra, ele é visto? Ele é invisível. Mas você sabe que o vento está passando ali porque ele está o quê? Balançando as árvores, está trazendo aquela brisa. Assim é a fé. A gente não vê, mas a gente entende e sente que esse Deus, ele faz coisas extraordinárias. Então, Tomé, esse discípulo aí incrédulo, tem muitos que julgam Tomé. Olha, Tomé, não seja igual Tomé, rapaz, seu incrédulo. Irmãos, pesquisando as escrituras, eu fui ver que Tomé tinha razão de não crer. Tinha razão de não crer. Por quê? Da maneira que ele viu Jesus lá, o texto de Isaías que nós lemos aqui, ele foi moído. Depois você vai entender por que Tomé não creu mais ainda, mas eu estou já adiantando um pouco aqui. Quando Tomé, que a tradição diz que ele estava lá também, meio de longe, mas estava, que ele viu Jesus naquelas condições, todo moído, se cumpriu literalmente aqui a profecia. Ele tinha que ser moído, estraçalhado, seu corpo físico, irreconhecível, Jesus da cruz. Tomé sai, vai embora. Quando falaram assim, Tomé, o mestre ressuscitou. Nós vimos o mestre, começou por Maria Madalena, ela foi a primeira. Depois Pedro viu, né? Cefas viu, que é Pedro também, mesmo nome. Então, no caminho de Damasco foi visto também. Aí Tomé não acredita. Como é que um homem, na mente de Tomé, aquela pintura de um homem todo espatifado, seu corpo todo estraçalhado, né? Vai estar vivo agora andando por aí? Não acredito. Vai estar são? Não acredito não. Aí Jesus teve que aparecer para ele lá no capítulo 21 de João, para ele poder crer.
Então vamos lá tentar entender mais ou menos assim por cima, assim, bem superficial, o que aconteceu com Jesus nessa fase aí, que foram várias fases de tormento até chegar aí o tormento final, que foi a crucificação. Então o primeiro passo começou com o jardim de Getsemane. A Bíblia diz ali naquele texto ali, de Lucas 22, que ele começou a entristecer-se. Mas espera aí, um homem que sempre alegre, sempre animado, né? Agora começou a se entristecer. Irmãos, Jesus ficou triste também, sentiu tristeza, porque não seria homem. Lembra que nós comentamos na aula passada aqui, que ele não usou o quê? Seus atributos transcendentais. Isso é prova dele, do comentário da aula passada. Ele começou a ficar triste. Veio as gotas de suor misturadas com sangue e tal. Ele se levanta. E quando eles estão para sair, quem que chega ali? Judas, o traidor, com alguns soldados. Alguns que eu digo, 50. Só 50, né? E prende Jesus. Quando levaram Jesus preso, a primeira vez, Jesus foi preso 2 vezes. Prenderam a primeira vez, ele é condenado, é chamado a condenação religiosa, o julgamento religioso. E segundo as leis de Roma, como também as leis judaicas, não podia julgar ninguém à noite. Não podia. Porque os órgãos lá de justiça estavam o quê? Fechados. Era uma injustiça contra a justiça julgar alguém à noite. E eles julgaram a Jesus. De tanto que era a sede de eliminar Jesus logo, né? Antes que amanhecesse o quê? Depois da sexta-feira veio o quê? O sábado. Ia iniciar o quê? A festa da Páscoa. Não está lá o texto? Né? Então tinha que se livrar logo, porque não era bom pessoas lá na cruz, agonizando, em pleno sábado de Páscoa. Por quê? Porque vinham o quê? Pessoas de várias as partes, né? Do mundo habitável para participar da festa aí, né? Que é uma das principais da Páscoa em Jerusalém. Então não era bom pessoas lá agonizando na cruz. Aí o que eles fazem? Vamos fazer uma tortura daquelas para ele não ficar muito tempo na cruz, porque os romanos, eles eram tão aperfeiçoados na questão da crucificação, que eles olhavam para o cidadão assim, e segundo as ordens do imperador, deixa ele lá 4 dias. E eles tinham um tipo de tortura que não fazia com que o corpo se debilitasse tanto e ficasse lá 4 dias. Eles tinham esse poder. E aí não, isso aí só 1 dia só. Aí era o tal tormento para ficar 1 dia só. Quando não se quebrava o quê? Nessa parte aqui do fêmur, né? Fêmur, eu acho, né? Que o camarada estava na cruz, suspenso lá naquela base ali, e já todo fragelado, e de repente tinha que fazer isso o quê? Para quê? Para morrer mais rápido. Era uma paulada aqui que quebrava a perna, e o que acontecia? O corpo automaticamente aí comprimia todos os órgãos aqui, o camarada morria daí por não consigo soltar essa palavra, isso? Não sei. Veja só, alguém falou aí, então tá certo, entenderam? Então, ele não conseguia mais respirar e morria rapidamente. Então, por isso que era a paulada. Só que quando foram dar em Jesus, a Bíblia diz que ele já estava o quê? Morto. Para que se cumprisse a palavra, que como o cordeiro lá que Deus falou, não quebra nenhum osso. Não tinha que ser quebrado nenhum osso dele. Então se cumpriu literalmente. Ele já estava morto, o soldado olhou e vamos ver se ele está morto mesmo. Quando saiu sangue misturado com água ali, já sabia que o processo já da oxigenação já estava parando. Não tinha mais oxigênio no cérebro nem nas células. Aí o óbito já era certo. Então, por isso que ele furou ali, né? Então era uma... Então Jesus, ele ficou quanto tempo na cruz? Eu já comentei aqui. Eu já comentei aqui quanto tempo ele ficou. Por isso que Jesus ficou somente esse tempo aqui na cruz, só. E outra coisa, um detalhe: a morte por crucificação,
era um tipo de tormento que Roma promovia naqueles que se levantavam contra o império. E aí, esse Monte Calvário, que tem o aspecto de um crânio, de uma caveira, Gólgota, né, caveira, era colocado lá em cima. Ele deve ter mais ou menos 250 metros de altura, por mais ou menos 400 metros de comprimento. Aí quando as pessoas passavam aqui, eles olhavam lá para cima, o camarada na cruz pendurado, agonizando lá. Aí um cutucava o outro assim: você quer se levantar contra Roma? Você quer se opor contra Roma? Contra os romanos? Ó, olha lá, você vai para lá. Aí era algo psicológico que era influente, que passava de um para o outro. Todo mundo tinha medo de se levantar contra Roma. É claro que se levantaram contra Roma os judeus, teve toda aquela confusão. Em 70 depois de Cristo, os judeus foram o quê? Varridos, dizimados, né, pelo general Tito Vespasiano. Mas tá bom, vamos continuar aqui. Quanto tempo Jesus ficou na cruz? 6 horas? 6 horas por mim? Vamos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número, eu acho que deve ser o 15, deixa eu ver aqui. Marcos 15, versículo, quem achou, leia, versículo 25. Marcos 15, 25. E era a hora terceira quando o crucificaram. Agora leia o verso 34, irmão, por gentileza. E a hora nona bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Essa profecia aqui já estava registrada lá no Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? Está lá no Salmo 22. Inclusive também os pregos, faz menção sobre os pregos lá no Salmo 22, cumpriu-se aqui. Então aqui, hora nona aqui, né? Que horas? Ó, e era a hora terceira quando o crucificaram, quando bateram o prego, era a hora terceira. Que horas que é essa no nosso calendário, na nossa cronologia? 9 horas da manhã, ali na Bíblia de Estudo. Viu como é bom a Bíblia de Estudo aí, ó? Aí, aqui no verso 34, hora nona. Quanto? 15 horas, 3 horas. Então, ele, a partir do momento que crucificaram, das 9, a partir do momento que ele deu a respiração final lá, né? Ele expirou. Quanto tempo? 6 horas. E agora nós vamos entender por que Jesus ficou só um prazo tão pequeno assim de tempo na cruz, 6 horas. Nós vamos entender. Porque o flagelo que acometeram Jesus foi um flagelo exagerado. Foi exagerado, para morrer num prazo rápido mesmo de tempo. Olha só, depois do Getsemane aqui, eu vou explicar por que ele ficou só 6 horas na cruz, para entender. Ó, o segundo passo, ele é julgado por Herodes, que representava a autoridade religiosa, jurídica, judaica. E depois, como quem tinha o poder de crucificar não eram os judeus, mas eram os romanos, mandaram Jesus mais uma vez para Pôncio Pilatos. Aí Pôncio Pilatos, o que ele fez? Manda, porque Pôncio Pilatos só queria só o quê? Ó, deixa que ele vá lá e seja julgado por quem? Pelos judeus. Aí nós estamos livres, nós vamos executar a morte, mas quem julgou, condenou, foi eles. Nós não, vamos só executar a morte, né? Mais ou menos como se quisesse ficar sem culpa, mas matou, né? Aí quando ele retorna, aí Pilatos já foi julgado lá, foi condenado lá já, pelo judeu, pelo povo dele. Então o que nos resta agora é o quê? Crucificar. Eu já expliquei aqui que aquele sinal lá que hoje o povo aí, não sabe quem é, quando passa na frente do templo deles fazem, é o sinal da crucificação, não é? É quando o imperador lá, de Roma, ficava lá em cima, lá no monte, quando ele queria, porque tinha que confessar para poder executar a pessoa através da cruz. Crucifica, não é assim que o povo falava?
solta Barrabás e crucifica. Então, tinha que ouvir o povo confessar que queria que crucificasse o cidadão. Mas como aquele povo lá embaixo não dava para ouvir, o que eles faziam? O sinal da cruz. Crucifica. Aí eu olhava lá, não, eles também querem lá. Não dá para ouvir, mas eles também querem. E aí o camarada vai lá e passa lá, né? Está crucificando Jesus, né? Mas vamos continuar aqui. Aí ele vai para Pilatos agora, a segunda vez. E Pilatos manda o quê? Açoitar, né? Primeiro, açoitar. Pilatos manda açoitar. Quantas chicotadas, segundo a lei? Uma quarentena, menos. Então era 39. Era colocado aqui num tronco, camarada, amarrado, mãos e pés, ficava de costas e 2 algozes. Um aqui desse lado e um de outro lado. Era uma chicotada desse, puxava. Uma chicotada do outro. E não era rápido não, era bem lento, bem lento. E quem sabe zombando ainda de Jesus. Não é o rei, você não ressuscitou muita gente, não curou muitos, não deu vista aos cegos, agora quero ver. E dava, né? E Jesus, como ovelha, não falou nada. Porque ele estava olhando eu e estava olhando vocês. Estava nos olhando. Aí, só que existem 2 chicotes, 2 tipos de chicotes. Um que é dos romanos, que eles utilizavam, e um que os judeus utilizavam. O que os judeus utilizavam é chamado de azorrague. 7 tiras de couro, e na ponta dessas tiras, quando não eram metais pontiagudos, eram ossos de animais. E o fragum, que é o chicote romano, 9 tiras, era pior. Os historiadores não mencionam qual chicote, a história não menciona que Jesus foi chicoteado, mas ambos os chicotes, independente da quantidade de tiras, metais pontiagudos que quando batiam, cravavam. E quando cravavam, eles puxavam, aquilo rasgava. Agora você vai começar a entender porque Tomé não creu, né? Aí logo em seguida de toda essa tortura, aí na sequência vem o terceiro passo. Jesus está todo arrebentado, todo ensanguentado, né? Está com várias hemorragias internas e externas, né? Aí vem o terceiro passo. Jesus está todo arrebentado. Eles estão passando, segundo os evangelistas, uma guarnição de soldados faz uma fila para receber o rei. Ó, vem o rei aí, ó. Fizeram uma fila, como se fosse ali algo para receber o imperador, para receber uma autoridade. Eles formavam fila e continência, como é hoje. É copiado de Roma, né? Quando vem uma autoridade, não se mexe, e Jesus vai passando. E quem sabe alguém vai empurrando, Jesus, vamos embora, vamos, você não é o rei? E Jesus vai indo todo espatifado, depois de 39 chicotadas. Aí, para zombar de Jesus, eles colocam uma manta escarlata, que era o tecido púrpura que os reis, as autoridades usavam. Para zombar de Jesus, amarraram nele uma capa de rei. Ele é rei, vamos amarrar uma capa nele. E aí em seguida, sabe o que eles fazem? Quem sabe alguém segurou Jesus, a Bíblia não diz. Eles pegam uma coroa tecida de um tipo de um espinho, chamado espinheira santa da Síria. É uma trepadeira que tem. Quando se arranca, se extrai esses espinhos e lança ao sol, eles ficam igual pedra, duro igual pedra. Aí chegaram em Jesus de 5 a 7 centímetros, mais ou menos isso. Chegaram em Jesus, ele é o rei, né? Vamos dar uma coroa para ele então. E tchum! Segundo os historiadores, segundo os entendidos em medicina, essa espinheira ela já continha um veneno. E quando ela penetra o couro cabeludo de Jesus, né, chegou próximo do crânio, mas não atingiu o crânio, segundo os historiadores, né, Jesus sentiu uma dor tremenda, que nem a morfina, segundo os especialistas, consegue tirar. Ele recebe a coroa e ele continua indo. E segundo a história, só se levava uma parte da cruz. A parte vertical, que era a parte do meio, a parte maior, que pesava nada mais nada menos de 70 quilos, de madeira de carvalho, ela já ficava no lugar, já lá, esperando. E o camarada que ia ser crucificado era obrigado a levar a parte horizontal, que era a menor.
35 quilos nas costas, não pregado, era amarrado, segundo os romanos, né, e ele ia caminhando. Aí Jesus está com esse pedaço de madeira, e o tormento já tinha sido tanto já de início, que a Bíblia diz que ele caiu quantas vezes? Quantas? A Bíblia não diz que ele caiu nenhuma. Nenhuma, né? Supõe-se que ele caiu, mas ele não caiu. A Bíblia não diz que ele caiu. De onde que a Bíblia fala Jesus caiu? Pô, coitadinho dele. Não diz. Então, quando está passando um homem chamado Cirineu, ele chama um Cirineu para utilizar aquela lei que eu falei aqui, tu leva e traz. Pega esse pedaço de madeira aí, leva esse pedaço de madeira aí até o Gólgota lá. Aí o Cirineu pega aquele pedaço e vai levando. Aí Jesus foi caminhando sem nada, 35 quilos, debilitado do jeito que estava, né? Aí, isso ia da onde? Hoje tem uma igreja que eu expliquei aqui, a igreja da condenação, não está lá? É propriedade católica, né? Romana, judaica. Desse lugar onde Jesus, né, foi condenado, chamado igreja da condenação, até o Monte Calvário, o Monte Gólgota, era 800 metros. Porque o criminoso condenado por esse tipo de tormento, ele tinha que ser crucificado fora dos muros. Era uma lei. Então, dessa igreja da condenação até a igreja lá do Santo Sepulcro, onde está a sepultura até hoje, eu comentei aqui em 3 idiomas lá, né? Não está aqui, mas já ressuscitou. Tem uma igreja no pé daquele monte, que é o Monte Calvário, Monte Gólgota, né? Que é chamado Igreja do Santo Sepulcro. Tem lá um templo lá católico, judaico lá, até hoje, 800 metros. Ele naquela condição, sem agora a madeira, né? Quem sabe? Todo espatifado, 800 metros. Dá daqui mais ou menos aonde 800 metros? Aqui no Bavaresco? É isso? Ou mais? Dá mais? Daqui na caixa d'água? Ele caminhou tudo isso aí, irmãos. E a Bíblia diz em Isaías 53, pelas suas nós fomos sarados. O pecado na Bíblia é representado pelo câncer, uma doença. Cada passo daquele que ele dava, o pecado ia deixando de ser pecado como nosso Senhor. E ele ia sendo nosso Senhor pelas suas pisaduras. Fala lá da Via Dolorosa. Tem um lugar lá que todo ano, fazem a procissão lá, chamada Procissão da Via Dolorosa, que sai da igreja da condenação, fora dos muros lá, né? Vai até a igreja do Santo Sepulcro, 800 metros. Quem sabe só pelo fato de estar ali como peregrino, eu não sei se vou ter essa oportunidade, quem sabe, mas eu tenho um desejo profundo de ir em Israel e conhecer os lugares lá, né? Principalmente onde o nosso mestre passou. E quem sabe eu posso estar lá um dia caminhando e pensando comigo, né? Meu Deus, eu estou caminhando hoje aqui, mas não tem barriga espatifada, as costas espatifadas, não tem aqui coroa de espinho na cabeça. Em mim, mas ele passou, suportou tudo isso por mim. Quem sabe, acho que deve ser emocionante, irmão. A emoção já começa já no caminho, né? Que vai da igreja da condenação, no decorrer da vida dolorosa, já deve ser emocionante demais. Você parar assim, voltar a tua mente, né, lá no tempo e pensar, um dia ele passou aqui, né, por meu pecado, para me salvar, para me conceder a vida eterna. Isso é tremendo demais, né? Aí mais emocionante é quando chega lá, né, na igreja do Santo Sepulcro, que olha lá em 3 idiomas, hebraico, grego e inglês, não está aqui, ele já ressuscitou. Na medida que o Calvário, a crucificação de Cristo, a morte de Cristo, nos faz chorar, na sua ressurreição nós se alegramos. Que morte de Jesus sem ressurreição é a mensagem incompleta. Mas da ressurreição do Mestre, a Bíblia diz o quê? Que se ele não ressuscitou, segundo Paulo em 1 Coríntios 15, a nossa fé é vã. Mas uma vez ele ressuscitado, nós ressuscitaremos com ele. Então o crente deve ter medo do quê? Do pecado. Porque o que separa o crente de Deus é o quê? O pecado. Agora da morte não. O mundo lá fora tem medo da morte. Por quê? Penso que a morte morreu, né? Parou a vida, o prazer da vida aqui do mundo. Não. O mundo lá fora tem medo da morte, mas não tem medo do pecado.
Nós temos que temer o pecado, porque vai nos afastar de Deus se estivermos com Ele. O salário do pecado é a morte, e por fim vamos morrer, se formos servos do pecado. Mas se permanecermos com Cristo, mas a vida eterna, ela é gratuita por Jesus Cristo, né? Então nós tememos o pecado, mas não tememos a morte, porque mesmo se morrermos, vamos ressuscitar. Eu quero ir pelo arrebatamento. Quando se fala em ver Jesus, tem que ter o quê? Noção que através de duas coisas, só de duas vias, se chega até Jesus: da morte ou do arrebatamento. Quem quer morrer aqui? Levanta a mão. Eu não quero. Eu não quero. Então, irmãos, Não, mas, pastor, tipo, o Roberto aqui, ele está sem pecado. É um prêmio para ele. A morte, ele vai. Tira o pecado que uma perde tem o pecado, né? Tipo, por exemplo, assim, é um prêmio de morrer em Cristo, encontrar com ele. mas quem quer morrer? Se fosse, você quer morrer hoje, irmão, para você encontrar Jesus? Não, eu não quero, irmão. Tem minha esposa aí, tem meu filho para dar de comer. Vamos lá então. O quarto processo então foi o processo da via dolorosa, que ele caminhou, né? Todos patifados. O quinto processo é o processo pior, né? O pior processo é quando ele é crucificado. Eles tiravam aquela parte ali vertical, né? Que era a parte mais pesada da cruz, o centro, colocavam no chão, pregavam a parte horizontal, que era menor, e formavam o que? A cruz, e lançavam o cidadão ali em cima. Jesus, ele foi transpassado por aqui, pelo lado, ó, por aqui, ó, nesse chamado pinossático, se não me falha a memória. O prego tinha que entrar aqui, para fixar bem o cidadão na cruz. O prego aqui no pulso, era aqui. Já imaginou esse ossinho? Às vezes não bate na parede assim. Agora imagine um prego de 12 a 15 centímetros penetrando esse osso aqui. Por que é aqui que era crucificado? Por que é nessa parte, desse ossinho ali de trás, do calcanhar? Porque no museu de Rockefeller, esqueci o nome do doutor, acho que é David, eu não lembro o nome dele. Ele tem um artefato da época dos romanos, da crucificação, e é único, é singular. Um pedaço de osso aqui dessa parte do pé com um prego, do tempo dos romanos. Vocês já viram esse artefato? Vocês vão lá em o artefato lá da crucificação do pé. Já vai abrir lá já o vídeo para vocês verem. Ele tem, é dele, faz parte do Museu de Rockefeller, de Jerusalém. Esse artefato faz parte desse museu lá. Então eles acharam lá quando foram construir um hotel no Monte das Oliveiras, chamado aquela rede de hotéis Hilton, que é famosa no mundo todo, só coloca um hotel em ponto turístico de capital, de nação aí de primeiro mundo. Foram tentar construir lá um hotel, só que os abalos sísmicos ali, segundo alguns, não foi possível construir. Mas quando eles estavam tentando construir, estavam cavando a base, eles detectaram um cemitério muito antigo. E aí que eles acharam esse pedaço de osso aqui, desse parte do calcanhar, com um prego atravessado. Uma vítima de crucificação. Não quer dizer que é Jesus, né? Porque Jesus ressuscitou, é claro, né? Então não quer dizer que é Jesus. Alguns dizem o sudário de Turim, aquela coisa toda, é tudo mentira, irmão. Tudo mentira. Não tem nenhuma evidência que prove Jesus. Nada, nada. Uma porque ele não ficou preso à sepultura. Ele ressuscitou. Então vamos dar sequência aqui. O passo da crucificação, aí se juntava essas duas partes da cruz, pregava-se aí o pulso do indivíduo, né? E também pregava-se aí a parte dos pés, do calcanhar. Então veja só, agora finalizando, depois que levantaram Jesus, isso era a hora terceira, e ele foi morrer na hora nona. Então ele ficou 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. E lá bem no finalzinho das 3 lá, ele vai lá e o que ele fala? Vocês lembram as últimas palavras? Já tinha salvado um ladrão, né? O outro não creu,
Aí ele vai lá e fala o quê? Está consumado. A palavra está consumado vem da língua grega, duas palavras, letelestai, que quer dizer está paga a dívida. Está agora, todos que creem e têm fé para chegar a Jesus, não vão ficar mais em débito. Você lembra que eu falei no Antigo Testamento como era lá? Era lá um documento, o nome agora, né, do meu patrão, por exemplo, era João. E estava lá o escravo André, pertence a João. Quando Jesus fala assim que está paga a dívida, ele rasgou aquele documento que nos fazia ser escravo de Satanás. E a partir dessa data, desse momento, ele começa a colocar lá, daqui em diante, né, num novo documento agora, numa nova vida, o André passa a ser a minha propriedade, meu servo, porque eu estou pagando com meu próprio sangue. Não fostes comprados com ouro e pedras preciosas. Pedro escreve lá, mas fostes comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo como um santo. Então hoje nós valemos preço de sangue. E Apocalipse, se não falha a memória, capítulo 6, e eles quem? A multidão daquela época lá, os venceram pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus, ele faz-nos aí triunfar. Vamos concluir aqui agora, segundo os especialistas, como Jesus então, de fato, veio a morrer em tão pouco tempo, num prazo tão mínimo de tempo, se às vezes o camarada ficava lá até 4 dias. Vamos lá? Olha só, Jesus, conclusão agora. Primeiro aqui, desidratação, né? Desidratação, por sua transpiração excessiva. Ele já tinha perdido muito sangue, tinha perdido muito fluido. Fluidos são os sais, o líquido que o corpo contém, o organismo, né? Já tinha perdido muito. Ele estava então desidratado, estava num estado de desidratação, fraqueza biológica, física, né? Um cansaço, um esgotamento também da alma. Estava esgotado ali por todo. Segundo lugar aqui, a causa aqui que levou à morte e o óbito de Jesus, sangramento externo. Como as feridas eram mais na parte de fora do que por dentro, ele perdeu muito sangue, o corpo estava muito ferido. Segunda causa. Terceira, falta de gestão e de fluidos, ou seja, o corpo dele estava o que? A boca estava seca, ele estava desejando tomar um gole de água a qualquer preço. E a Bíblia diz o que? Que ele teve sede para que nós fôssemos saciados, né? Então ele teve sede para nós sermos saciados. Quarto lugar, ele tinha uma hemorragia no peito devido a chicotadas. Foi tanta aqui nessa parte torácica aqui do peito, foi tanta chicotada, 39, só que era chicotada não simplesmente com uma tira de couro, os metais pontiagudos, que ele estava agora com uma hemorragia no peito, né? Tanto interna como externa, o sangue estava jorrando ali. Quinto, os pulmões funcionando parcialmente, ele tem dificuldade de respirar para fazer circular o sangue e oxigenar o corpo e o cérebro. Quando os pulmões começam a parar de funcionar ou funcionam parcialmente, aí não tem como oxigenar, né? Levar a oxigenação ao cérebro e ao corpo. Isso já começa a dar sinais aí, né, de um início de óbito aí. Então os pulmões estavam funcionando de forma parcial. Sexto, ele começou a entrar em hipovolemia. Hipovolemia, né? Os órgãos, o que é hipovolemia? Os órgãos, o coração, o cérebro precisam de mais sangue e oxigênio. Para quê? Para que os tecidos fiquem o quê? Num estado ainda de saúde, de vida, né? E não tinha isso, faltou oxigênio. Os órgãos aí estavam debilitados. Então o coração, o cérebro precisando de sangue e não corria mais sangue, porque o quê? Não tinha mais. Ele perdeu tanto sangue. Segundo a biologia, um adulto, ele tem de 7,5 a 8 litros de sangue no corpo.
Jesus perdeu todo. Foi tanta chicotada, foi tanto ferimento, que Jesus ficou com bem pouco sangue no corpo. E não tem como deixar o cérebro oxigenado com isso. O sangue é como se fosse um óleo num carro lá, né? Se parar de circular aí o óleo, o motor o quê? Então o coração de Jesus já estava para... Em sétimo lugar aqui, o choque hipovolêmico, resultando em falência respiratória e parada cardíaca. Isso explica porque Jesus ficou quanto tempo? 6 horas na cruz. Então, vem em óbito, ele entrega o Espírito ao Pai, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Que horas são agora, irmãos? 10 para as 10. Está explicado por que Tomé, coitadinho do Tomé, né? Está explicado por que Tomé não creu? Um homem naquelas condições, e agora está andando ali com toda a saúde, claro que com as cicatrizes. Eu acho que Tomé esqueceu, né, de quem que ressuscitou. No ministério de Elias, uma ressurreição. No ministério de Eliseu, 2, né? O filho lá da mulher que deu abrigo para ele, que havia falecido, e um soldado quando pulou nos restos mortais dele, não foi assim? Então 2. Tinha que ser porção o quê? O que ele pediu para Elias? Se tu fores, eu quero porção o quê? Dobrada. Então tinha que ser quantas ressurreições? 2, dobrada daquele Elias. Agora Jesus ia perder ponto para Elias e Eliseu? Quantas ressurreições no ministério de Jesus? Individualmente falando. Vamos lá então. Filho da viúva de Naim. E mais? Lázaro e Tabita, ou Tabita, como vocês quiserem aí, ou Talita, como quiserem, aramaico lá. Terceiro, Jesus passou da porção dobrada. Ele é Jesus, afinal de contas, né? Foram 3. E depois da ressurreição dele, lá em Mateus 27, muitos corpos que estavam o quê? Dormindo, ressuscitaram. Aí nós temos mais uma ressurreição, então são 8 a total, né? 3 no antigo e tem que ter 5 no novo. 3 aqui com Jesus, uma com Pedro, chamada Dorcas lá, né? Quando a mulher é útil para costurar até em prol do reino de Deus, ela tem que voltar à vida, irmão. Ela não pode ficar morta não, pode morrer, tem que voltar. Dorcas e um no ministério de Paulo. Vocês lembram? Pelo lado e bateu lá o pescoço, quebrou o pescoço, chamado Eutico. Daí encerrou. Depois tem as 2 testemunhas lá do Apocalipse que vão ressuscitar. Elas vão morrer e vão ressuscitar. E depois tem uma ressurreição agora dentre essas, no sentido negativo, que é o anticristo. Vão matar o anticristo e depois ele vai o quê? Ressuscitar. Está lá no capítulo 13 de Apocalipse, né? Aí o povo vai falar assim: olha, quem poderá resistir agora? Fazendo um desafio para quem? Qual o poder? Quem vai resistir agora depois que ele ressuscitar? O povo vai se iludir de vez. Aí que o povo vai cair no erro. Quem vai poder contra ele? Fazendo um desafio direto a Deus. E sabe onde está a resposta? Lá no Salmo 2, que é também um salmo messiânico. A Bíblia diz que Deus do seu trono vai olhar e o que? Vai dar gargalhadas, vai rir. Está lá no Salmo 2. É um salmo escatológico, como também é um salmo messiânico. Ok? Então, irmãos, falar sobre cristologia, claro que eu falei aqui é de uma maneira superficial, não deu para abranger tudo. Falar de Jesus, irmãos, é muita coisa, é muito vasto. Falar do meu Salvador, do meu Senhor, que só tem Jesus como Salvador. Quando entra na questão de Senhor, que aí tem que obedecer regras, normas, ele não quer, só quer como Salvador. Mas Jesus tem que ser o quê? Senhor e Salvador. Me salvou, ele é meu Senhor. O que Paulo falou? Não vivo mais, mas quem vive nele? É quando entregamos a nossa vontade, nosso eu, a nossa natureza, o nosso velho homem, à disposição agora do novo homem, ressuscitado por Cristo, para estar agora diante dos seus ditames, das suas regras, das suas normas. É difícil?
Para terminar agora, irmãos, uma vez eu estava orando, eu lembro. Falei, mestre, Senhor, na minha intimidade com Ele, eu quero ser o teu discípulo. Aí ele olhou para mim, você quer mesmo? Tem certeza? Tem mesmo? Você lembra quando eu falei aqui uma vez, numa das aulas aqui? Quem quer testemunha de Jesus, que levantasse a mão? Quase todo mundo levantou, né? Eu falei a palavra testemunha vem de martírio, uma palavra grega para testemunha. Quer dizer aquele que está disponível a morrer pelo que crê. Aí eu falei, Jesus, eu quero entrar na escola. Mas não quero morrer, Jesus. Quero ser mártir. Só quero ser discípulo. Mas para ser discípulo, tem que ser mártir. Para ser mártir, tem que ser discípulo. Não tem como negar uma coisa da outra. Aí eu falei, orando, né? Aí eu fui agindo. Aí veio aquela voz assim, você não quer ser meu discípulo? Você não pode fazer o que você quer mais. Tem que fazer o que eu mando. Na minha escola é assim, meu servo. Você tem que obedecer as minhas regras. Você não pode estabelecer as suas, mas as minhas. Só que é possível, viu? Porque o Espírito Santo está conosco. E é Ele que nos faz o quê? Ter esse equilíbrio. Tem muitos, para terminar agora, tem muitos que querem dons espirituais. Na denominação que eu sirvo, né, conhecida como pentecostal, movimento pentecostal, muitos querem dons. Você vai ver lá em 1 Coríntios 12, os dons. São quantos ao total mesmo? 9. A igreja de Corinto tinha os 9 dons, mas foi chamada por Paulo de igreja o quê? Carnal. Tinha dons, mas não tinha o quê? O Espírito Santo é Ele que faz aparecer na tua vida. Os dons nós buscamos, nós pedimos e Deus nos dá. Agora o fruto do Espírito é você que tem que cultivar. É você que tem que olhar para você e falar, como é que eu tenho tratado meu marido? Como é que eu tenho tratado meu filho? Meu vizinho? Meu amigo na empresa? Será que ele olha para mim mesmo e ele vê Jesus na minha vida? Porque para servir a Jesus e ser dele, tem que ser igual. É claro que igual não no sentido de perfeição, mas pelo menos tentar fazer o que ele fez, porque a Bíblia diz, se nós queremos seguir a Jesus, temos que fazer o que ele está lá, João escreveu, em obras, em testemunho. Daí como é que fica, irmão? Será que nós queremos de fato ser discípulos de Jesus? Daí é só por causa dele, né? Tudo volta para ele, né? Será que queremos mesmo? Será que estão olhando para nós assim e estão apontando, né? Espelho. Como a sunamita lá olhava para Eliseu, ó, esse que passa aí, ó, ele é de fato, verdadeiramente um homem de Deus. Será que estão olhando para nós? Será que nós estamos exercendo o fruto do Espírito, que a base dele é o quê? O amor? Sim ou não? Estamos buscando, né? O fruto do Espírito, que o primeiro, um dos frutos lá, a base é o amor, mas é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Como é você se colocar em Jesus e em determinadas circunstâncias? Isso aqui é fruto do Espírito. Você olhar assim, como Jesus agiria nessa circunstância, para mim agir. Como? Está entendendo o que é fruto do Espírito? Como eu agiria, como Jesus agiria aqui no meu lugar, nesse momento? Então, falar de Jesus, irmãos, é coisa gloriosa. As duas aulas que vêm, né, a terceira e a quarta, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, pneumatologia, né? O que o Espírito Santo está realizando através da igreja. Qual é as possibilidades disponíveis para sermos servos de Deus nessa obra aí, imensa aí, da ordem imperativa de Marcos 16,15. Ide, e pregai o Evangelho. Não estamos sozinhos, irmãos. Estamos com o Espírito Santo, Ele está conosco. Maior é Ele do que aquele que está lá. Então não tememos, vamos anunciar as boas novas aos cativos que estão lá fora. Bom, Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção.